tenhamos o bom senso como tão bem posto por Allan Kardec quando em vida, como sendo o legado que devemos trazer e imprimir à casa espírita para que ela possa ter um bom funcionamento. A dimensão espiritual. Nessa dimensão espiritual, nós vamos ter aí as duas dimensões, algumas das quais já tangenciadas. É a dimensão da transcendência. Uma casa espírita, ela fala do espírito. O espiritismo é a ciência que estuda o espírito. Seja na sua natureza, seja na sua origem, na sua destinação, na sua interação com o mundo corpóreo, como propõe o codificador quando define o espiritismo. Então não tem sentido um espiritismo aonde não se considere os aspectos espirituais. Amor e instrução tem que projetar luz também nessa dimensão do espiritual, para que a nossa prática ela não esteja desconectada da intuição, da oração, ela não esteja desconectada dessa interferência dos bons espíritos, para que ela não esteja alheia de que também nós somos alvo das entidades espirituais necessitadas, de que muitas vezes nós não consideramos incursões de espíritos necessitados que começam a nos dividir, nos colocar um contra os outros. Na reunião mediúnica mesmo, eles vêm e falam, implementam dentro dos conteúdos de cada companheiro que estão ali participando, uma semente de desconfiança. Eu sei, eu acompanho o que vocês falam um dos outros. Aí todo mundo fica desconfiado um do outro. E às vezes não é nada disso, o espírito está fazendo isso como um blefe, utilizando-se daquele momento de intercâmbio espiritual e implementando numa influência sutil e bem posta, uma manipulação para tentar jogar os companheiros uns com os outros. Não há sentido, portanto, uma casa espírita que não considere a dimensão espiritual no seu funcionamento, que exclua a oração, como alguns centros espíritas, às vezes de vanguarda, querem ser tão evoluídos que abrem mão da oração. É lógico, não vamos usar a oração como um rito, mas abrir mão da oração é caminhar nessa dimensão, dessa desconexão da nossa transcendência e achar que nós não precisamos de apoio dos bons espíritos. Está plasmado no céu e depois vem para a terra, diz o Evangelho. Primeiro, constrói-se aquela realidade no mundo das ideias, depois elas se materializam. Até nós mesmos, quando reencarnamos, somos espíritos, nos colocamos no corpo, depois vem para o corpo aquilo que nós somos. As nossas encrencas, as nossas habilidades, as nossas qualidades, as nossas deficiências. Então nós precisamos estar bem atentos. Como precisamos estar atentos para o fanatismo? Porque se há companheiros que querem até tirar a reunião mediúnica do centro espírita, porque parece que nunca o grupo está em condições de participar da reunião mediúnica, há centros espíritas que estão viciados no guiísmo, ou seja, só fazem o que o guia diz. E o guia está desviado e fica conduzindo a casa espírita. E um dos espaços de maior facilidade para dominar uma casa espírita é esse viés atrapalhado do mediunismo, numa postura fanática, que não contempla a razão e que não contempla os outros ingredientes que deveriam fazer o fio de prumo para que pudéssemos avaliar com muito bom senso as comunicações mediúnicas. E uma das áreas mais de fácil acesso à casa espírita é a cura. Os espíritos entram pelo caminho da cura e podem trazer benefícios vistos, a olhos vistos, em interferências de entidades infelizes. Numa tentativa de ganhar, muitas vezes, a confiança da direção da casa. E depois que ganha a confiança da direção da casa, e aí eles começam a alcançar os objetivos para os quais eles se colocaram nessa posição de guias da casa. A princípio, apresentando melhoras superficiais, do ponto de vista corpóreo, através de intervenções espirituais com obsessores, e eles conseguem fazer isso com facilidade, não é nada de profundidade, e depois, eles ganhando a confiança, passam a fechar departamentos, passam a dar palpites em assuntos que não lhes diz respeito. Eu me lembro de uma casa em Belém, que ela, todas as vezes que o grupo da evangelização queria ampliar as atividades, a dirigente ia perguntar para o guia ia dizer assim, ainda não é a hora. Todo ano ainda não era a hora. Estava na cara que não era um guia. Mas ali
havia um fanatismo em relação à questão espiritual, quando nós não consideramos a questão espiritual como sendo aquela que vai definir as nossas posições. As nossas posições, elas são definidas pelos nossos estudos doutrinários. Uma consulta espiritual é apenas uma consulta. Não é o espírito que vai definir o que fazemos, até porque se definisse, e se fosse um benfeitor, nós não teríamos o mérito, diz o Espírito Carita e o Evangelho segundo o Espiritismo, pelas nossas ações. Então a consulta é sobre tal ou qual aspecto, mas não é para o espírito dizer o que é que a gente deve fazer, como a gente deve fazer ou não fazer. Lembro-me certa feita que perguntei a um espírito amigo qual era a sugestão que ele tinha para me dar, e ele, muito embora fosse um espírito benfeitor e pudesse me aconselhar nesta ou naquela direção, sobre esse ou aquele ponto, mas talvez querendo me assinalar e marcar como marcou para mim, ainda muito jovem no movimento espírita e nas atividades espirituais de natureza mediúnica, de intercâmbio, ele disse assim: meu filho, tudo que eu pudesse sugerir a você estão nas obras kardecianas. Pronto. Não me disse nada. Matou a pau. Porque é interessante, ao invés de a gente ler para raciocinar, para saber como é que a gente vai fazer, a gente vai perguntar para o guia já faça assim, faz assim. Não, fecha a sopa, abre a sopa. E aí a gente vai fazendo. A responsabilidade é do guia. Pretensamente. E a casa entra num descaminho. Quantos centros espíritas experimentam obsessão coletiva em função de uma posição inadequada de desconhecimento doutrinário, lidando com as questões espirituais. Aí nós nos tornamos em fanáticos. E esse fanatismo chega ao ponto do ridículo, quando os espíritos passam a dizer coisas ridículas e a gente passa a acreditar. Agora mesmo vi uma jovem que perdeu o pai assassinado em Belém do Pará, numa cidade que está muita violência, e ela foi então a um grupo desse que se diz espírita e que faz reuniões mediúnicas públicas, o que já demonstra a categoria desse grupo. E quando chegou a médium, logo quando ela contou uma parte da sua história recente, logo a médium incorporou no pai. E ela ouvindo o pai, mas sendo uma pessoa muito lúcida, não obstante não fosse espírita, fosse judia, ela disse assim: não, mas esse não é o meu pai. Aí o dirigente, não sei se para defender a médium, ou se é porque é tão perturbado quanto ela, disse: não, mas é seu pai porque eu estou vendo. Ela disse: então o senhor está vendo errado, porque meu pai não é assim, não é desse jeito. Começou a pontuar. E o dirigente disse: é o seu pai, é que ele já está diferente. Mas como é meu pai pode estar diferente? Uma semana de morto ele já está diferente. A pessoa foi botando os dois, e eu soube disso, porque o irmão dela veio ao meu encontro para poder fazer uma checagem de tudo que tinha acontecido lá, porque a moça saiu mais descrente do que chegou. E olha que Kardec foi tão lúcido quando tratou dessa questão, mostrando que a mediunidade por si só ela não gera nenhum convencimento, de que havia pessoas que, como ele, criam nos espíritos e no espiritismo e que nunca tinham percebido nenhum fenômeno mediúnico. De que a crença, portanto, não estava na fenomenologia, de que a filosofia espírita é que ensejava a crença. Então ele chega a analisar no capítulo do método, em um livro dos médiuns, que nós deveríamos iniciar a pessoa do espiritismo no ensino espírita primeiramente. Porque aí ele vai dando a estatística daqueles que participavam da reunião mediúnica e que saíam mais descrentes do que antes de terem chegado, por não conhecerem antes o fenômeno, não terem estudado os princípios.